Continuar estudando o nosso Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte. Hoje no capítulo 5, o verso 33 até o 37, eu vou fazer uma rápida resumo. E já vamos entrar no tema de hoje. Está a nossa série aí no Data Show. Já falamos sobre as bem-aventuranças. Depois nós falamos sobre o sal da terra e luz do mundo. Depois nós falamos sobre a questão da reconciliação. Os fariseus, o mandamento, os fariseus interpretavam assim, não cometerás homicídio, né? Mas Jesus está dizendo para eles que as próprias palavras podem matar também. Depois nós falamos sobre a pureza dos olhos. O adultério não é somente no ato sexual, mas tudo começa pelos olhos. Jesus também disse isso, os fariseus estavam interpretando errado. Depois nós falamos semana passada sobre o casamento. Jesus falou também que os fariseus estavam achando que poderiam dar carta de divórcio, mas Jesus Cristo estava dizendo que era pela dureza do coração. E a família é algo extremamente importante e vale a pena lutar por ela. E nós chegamos hoje então no tema juramentos. Juramentos, Mateus capítulo 5, o verso 33 até o 37. Diz assim a palavra de Deus: Também ouvistes que foi dito aos antigos: Não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo: de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que diz tu passar vem do maligno. Ok? Pessoal, preste atenção aqui. Existia um grupo na Reforma Protestante chamado de Quakers. Os Quakers, eles eram um grupo de cristãos muito piedosos. E eles levavam a Bíblia muito a séria. Mas às vezes exageravam em algumas coisas, como nesse assunto de juramento. Os Quakers, eles entendiam que eles não poderiam fazer nenhum juramento. Nem mesmo nos tribunais, quando é obrigado um tipo de juramento, eles não faziam, eles diziam: não, isso viola a palavra de Deus, eu não posso jurar, porque o meu Senhor disse que eu não posso jurar. Mas aqui nós não entendemos que Jesus está falando sobre essa questão simplesmente. A nossa interpretação não é uma interpretação literal, como os Quakers tinham aqui desse texto. Assim como aquela questão de tira o seu olho, se ele te faz pecar. Também nós não interpretamos o texto de forma literal. Então, nós não entendemos aqui que o Senhor Jesus estivesse dizendo que a gente não pudesse jurar em circunstância nenhuma. Por exemplo, se você está servindo o seu país no exército, você não vai fazer um juramento porque você é cristão, a sua nação, a sua bandeira. Então, nós não entendemos dessa forma. Não é isso que Jesus aqui está tratando no nosso entendimento. Então nós vamos falar que aqui, que em alguns lugares, talvez você é obrigado a fazer um juramento, né? E você tem que fazer aquilo ali, não é errado. Seja num tribunal, seja pela sua nação. Não é isso que Jesus está dizendo nessa passagem, nosso entendimento. Então, vamos ver o que Jesus está dizendo aqui nessa noite. Esse é o entendimento de muitos teólogos que a gente pesquisa, de muitos pastores. Então, o que Jesus está falando aqui na realidade é sobre honestidade. Muito mais do que jurar ou não jurar. É sobre ser honesto com suas palavras. Ele falou: seja a tua palavra sim, sim, não, não. Então, a questão aqui que nós entendemos da passagem é a questão da integridade nas palavras. Você pode ler comigo aí o verso 37 da sua Bíblia? Podemos ler? Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não.
o que disto passar vem do maligno. Vem do maligno. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu assisti uma reportagem no Fantástico na semana passada, domingo passado, sobre os golpistas. Não sei se vocês viram. Golpistas que faziam aluguel de casas para casas de temporada, e essas casas que não existiam. Ou seja, eles pegavam uma foto em sites de imobiliárias e eles colocavam em classificados na internet, e a pessoa ia lá, eu quero passar as férias em Natal. E aí ela via lá, aluga-se casa diária, R$500, uma mansão. A pessoa fala, nossa, ganhei o dia, né? Vou gastar 3 diárias, R$1.500, vou ficar numa mansão, que eu nunca nem entrei dentro. E aí ele entrava em contato com o vendedor, o que estava alugando a casa. E aí aquele homem tinha toda uma linguagem falsa, né? Até na reportagem fala de igreja, né? O cara fala assim, né? O ladrão, né? O golpista. Não, eu acabei de chegar na igreja, né? Por isso que eu não atendi, né? Demonstrando talvez uma certa confiança. E assim a pessoa depositava na conta um sinal. Me manda R$1.000, me manda R$500. E a pessoa mandava. E assim quando ela ia naquelas férias, quando ela chegava na casa, ela batia naquela casa e a dona da casa dizia, olha, eu não estou alugando minha casa. Eu não aluguei minha casa para ninguém. Né? Então, isso é muito comum em nossa sociedade. Teve até uma família que falou assim, é que a gente é do interior. No interior a gente confia nas pessoas. Então, irmãos, é isso que Jesus está falando. Sobre ser verdadeiro, ser honesto. Não sobre somente jurar. E hoje o que nós vemos em nossa sociedade é que muitas vezes as pessoas querem ganhar vantagem. E muitas vezes usam de falsas palavras. Usam muitas vezes de falsas promessas. E na realidade já tem um objetivo com aquilo. Então, é sobre isso que Jesus está falando, um caso recente que passou na televisão. Você lembra daquela frase que nós viemos repetindo toda semana aqui? Porque Jesus falou 6 vezes, ouviste o que foi dito? Eu, porém, vos digo. Essa semana estamos também vendo esse tema, o verso 33 e 34, acompanhe na sua Bíblia. Também ouvistes o que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus. Irmãos, nós já vimos aqui nessa série que nós estamos fazendo dos domingos, nós vimos que Jesus ele não estava distorcendo a lei, e nem estava adulterando a lei, e nem estava anulando a lei. Ele estava ensinando aos fariseus que estavam interpretando de forma errada, ao seu gosto pessoal. Mas uma vez aqui o Senhor Jesus está corrigindo uma interpretação distorcida. Porque eles liam a lei de Moisés e eles interpretavam do jeito dele. Então o tema aqui, na realidade, é sobre juramento falso. Eu vou citar para vocês aqui alguns versículos. Por exemplo, Êxodo capítulo 20, verso 7, fala assim, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. É um mandamento isso aqui. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Outro versículo na Bíblia fala assim, Deuteronômio 6, ao Senhor teu Deus temerás, e só a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Outro versículo no Antigo Testamento, Levítico 19, nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanareis o nome do vosso Deus. Ou seja, os fariseus conheciam essas passagens. Não tem um mandamento que fala assim, não jurarás falso, não tem. O mandamento que tem é, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, mas tinha outras passagens, outros ensinos que falavam sobre a questão do juramento, e a questão de jurar em nome de Deus. Então os fariseus, conhecendo todo o Pentateuco, eles estavam interpretando essa declaração que está escrita na sua Bíblia, que está exatamente no verso 33, né? Também ouviste o que foi dito, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor
os teus juramentos. É sobre isso que os fariseus estão tratando aqui. Mas o Senhor Jesus, na realidade, o que ele está tratando é sobre a mentira. O principal intuito de Jesus era pôr um freio nas inclinações humanas para a mentira. Irmãos, escute bem. Eu comentei esses dias aqui numa célula. Imagine Moisés. Moisés, ele era legislador, líder do povo. Então você imagine lá, Moisés, vem duas pessoas, duas famílias, falam: olha Moisés, esse aqui roubou o meu boi. Outro fala: não, o boi era meu, ele que roubou. Moisés tinha que ficar tentando resolver as situações. Tanto que quando o sogro dele, o Jetro, vai lá para morar junto com Moisés, e ele chega e fala: Moisés, vou te dar um conselho. E esse conselho ficou chamado Conselho de Jetro. Ele disse assim: olha Moisés, põe líderes de 100, líderes de 50, líderes de 10, para que essas pessoas te ajudem nos casos, porque todo mundo ia até Moisés. Moisés, estou com esse problema. Moisés, aquele pessoa roubou o meu cavalo. Moisés, aquele adulterou com a minha mulher. E assim, irmãos. Então o Jetro deu um conselho para ele, falou: olha, põe pessoas. Irmãos, e como Moisés, imagine Moisés e mais os seus líderes aconselhando tantas pessoas, imagine tanto de mentira. Você sabe que tem pessoas que são mentirosas. Vocês lembram daquele caso lá de Salomão, que aquelas duas mulheres chegaram diante de Salomão e falaram que a filha era das duas. As duas diziam: ela é minha filha. Não, era minha. Não, mas ela roubou de mim. Não, ela que roubou de mim. Quem está mentindo? Irmãos, todo dia estão pessoas brigando nos tribunais de justiça da nossa cidade, do nosso Brasil. Uma fala que está com a verdade, a outra fala que está com a verdade. Estou vendo aqui o André, trabalha com seguro. Quantas pessoas pegam seu veículo, arrebentam o veículo numa parede e dizem assim: olha, deu PT no carro, quero um seguro novo. E ela mesmo que deu o PT no seu carro, porque ela queria pegar o dinheiro. Ou mesmo seguro de casa. Quantas pessoas talvez já nessa história da nossa humanidade já incendiaram um imóvel para pegar o dinheiro. E tiveram a cara de pau dizer: não, foi um incêndio involuntário. Irmãos, o que Jesus está tratando é sobre esse assunto. É sobre sermos verdadeiros. Não é simplesmente jurar ou não jurar. É sermos honestos. É esse que é o tema aqui do nosso estudo. Então, diariamente, como eu disse, estamos lidando com essas questões. E muitas pessoas, existe um mandamento que fala: não dirás falso testemunho. O que é o falso testemunho? É você ir lá diante do juiz e dizer assim: não, o que ele está falando aqui é verdade, mas na realidade é mentira. Porque às vezes você também está no mesmo, está misturado na mesma mentira, vocês dois. Irmãos, isso é muito comum. Já viram nossos políticos? Já viu algum político no nosso país dizer assim: eu roubei, eu desviei? Vocês já viram isso? O que eles fazem? Não, nunca fiz nada. Está lá a Polícia Federal com um massalhão de documentos sem fim, provando. Não, mas eu não sei de nada. Eu não sei de nada. Irmãos, quantos advogados que chegam em seus clientes e os clientes falam: olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, e o advogado fala assim: olha, não fala nada disso, esconde. Vamos tentar diminuir a sua pena. Irmãos, o que é isso? Mentiras, mentiras e mentiras todo dia, todo momento. Nós queremos levar vantagem, queremos não ser punidos, não queremos ser chamada a atenção e nós mentimos. Não queremos assumir os riscos, mentimos. É sobre isso que Jesus está falando. É sobre ser honesto. É sobre refrear a língua. É sobre fazer da vida diária uma vida de honestidade, de que as nossas palavras sejam verdadeiras. Tem um caso na Bíblia de Ananias e Safira.
A Bíblia diz que esse casal, eu só vou resumir a história. A Bíblia diz que esse casal, eles viram Barnabé, e Barnabé era um homem generoso. E Barnabé fez uma oferta à igreja primitiva. E Ananias e Safira, diz a Bíblia, que eles viram Barnabé fazendo aquela oferta e quiseram fazer igual. Só que eles pensaram assim, não, vamos vender o terreno, por exemplo, vamos vender o terreno por 30 mil. Mas a gente chega lá diante da igreja primitiva, diante de Pedro, e fala assim, Pedro, eu vendi por 15, não vendi por 30, eu vendi por 15, mas eu estou dando todo o dinheiro que eu vendi. Foi isso que aconteceu, essa passagem está registrada na Bíblia. E quando então Ananias e Safira fazem essa conspiração, essa união mentirosa, que eles chegam até Pedro, e diz a Bíblia que Pedro, pelo Espírito Santo, falou assim, vocês estão mentindo. E Pedro fala assim, vocês não eram obrigados a vender. Vocês não eram obrigados a vender. Barnabé vendeu, de coração disposto. Vocês quiseram seguir o exemplo, mas vocês não estavam interessados na mesma generosidade. Talvez vocês queriam era que o nome de vocês estivesse em destaque. Olha, eles deram. E vocês foram lá e venderam, só que vocês mentiram o valor que venderam. E Pedro fala, se vocês não tivessem vendido, ele não continuaria sendo seu aquele terreno? Agora, por que, Ananias, você mentiu para o Espírito Santo? E a Bíblia diz, você pode ler essa passagem depois na sua casa, que esse homem morreu na hora. Depois vem a esposa dele. A esposa dele chega com a mesma mentira. Oi, Safira. Oi, Pedro. Tudo bem? Tudo bem. E aí, vendeu por tanto o terreno? Não, vendi por aquilo. Mentiu também. Vai morrer também, disse Pedro. Morreu a outra mulher também. Está na Bíblia. Irmãos, eu fico imaginando se fosse hoje assim em nossos dias. Se Deus usasse a mesma referência aí para a nossa sociedade. Está uma pessoa morta na esquina, o que foi? Mentiu. Tem outro ali morto no shopping, o que foi? Mentiu. Será que sobraria alguém, irmãos? Ananias e Safira estão lá, essa passagem está escrita lá no livro de Atos. Irmãos, a mentira tem a perna curta. Eu já menti. E eu tenho muitas vezes tendência de mentir até hoje. Ninguém está livre disso. Eu lembro uma vez que eu menti, e essa mentira tem perna curta, eu comprovei isso. Vou contar o testemunho para vocês. Eu estava uma vez eu estava namorando com a Bel ainda, ia de bicicleta para casa dela. Já contei essa história aqui. E passou um ônibus, eu falei, vou pegar um rabeirão no ônibus. Sabe o que é rabeirão? Vocês já fizeram isso. Você segura no ônibus e vai embora na velocidade do ônibus, só que isso é perigosíssimo. E eu, não dá nada, não tem perigo. Vou economizar pedalada. Olha, quando ele passou, eu segurei no quebra-mola. A hora que ele saiu, ele arrancou e me jogou para cima. Caí no chão, me arrebentei no chão, machuquei o queixo, cortei o queixo, tomei ponto no queixo, fui para o hospital. Deixei a bicicleta na casa de alguém, ela toda arrebentada, fui para o hospital. Tomei ponto no queixo, cheguei em casa, meus pais. O que aconteceu, Daniel? Nada. Um buraco no chão. Você imaginou, pai, o tamanho do buraco? Fui lá de bicicleta, caí no buraco. Ah, é? Estranho, né? Cair no buraco desse jeito, tomar um pão desse tamanho. É só isso. Não falei do rabeirão. Né? Beleza. Mentira tem perna curta. Cheguei no seminário, né? Fazia seminário nessa época. Fui lá no seminário, cheguei nos meus amigos lá. Falei, cara, o que esses pontos aí? Lá a gente falava de tudo, né? Os amigos. Rapaz, fui pegar um rabeirão lá em Cuiabá, meu amigo. E o ônibus pisou e eu voei longe e me arrebentei no chão. Tomei uns 8 pontos no queixo. Os caras, mas rapaz, né? Como você pega rabeirão em Cuiabá? Beleza, a história morreu. Vai a Bel visitar. Vai me visitar lá no seminário. Essa história está tudo escondida. A Bel achou que eu caí de bicicleta, meus pais acharam que eu caí de bicicleta. Aí vai lá no seminário, chega no seminário. Ô Bel, como você deixa o Daniel pegar rabeirão em Cuiabá? Que rabeirão? Olha o queixo aí dele. Rabeirão, Bel.
Ela olhou para mim, rabeirão? Você falou que caiu de bicicleta. Falei, pois é, meu. A mentira tem perna? Para curto, irmãos. Isso aí, irmãos, é uma ilustração da minha própria vida, mas que todo dia isso acontece. A gente conta uma história para fugir de um problema, às vezes de uma bronca, para fugir às vezes de uma situação, depois tem que emendar aquela história em outra, porque senão vai complicar, e assim é a mentira. E se a gente não perceber isso, a gente vai ficando tão mentiroso, que a gente sem perceber, a gente mente descaradamente, e vai virando um hábito tão ruim em nossa vida isso. Já viu aquela história, né? Que a mãe atende o telefone em casa, a filha atende o telefone em casa, a mãe fala assim, fala que eu não estou, né? Fala que eu não estou, e a filha fala, a mãe disse que não está. A mãe disse que não está. Né? Essas mentirinhas, sabe essa mentirinha do onde você está? Estou chegando. Está chegando, nem saiu de casa ainda, né? Está chegando. Está lá em casa, né? Pô, 15 minutos esperando. Não, estou aqui na Vida Lions já. Será que está mesmo? Na Lions? Ou está lá na Fernando Correia ainda? Né? É assim, irmãos. Essas coisas vão criando hábitos, e a gente vai mente. E isso é tão ruim para nós. E a Bíblia diz que o diabo, irmãos, vamos ler lá? Satanás é o pai da mentira. Isso está lá registrado em João, capítulo 8, o verso 44. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Está escrito na Bíblia, irmãos, que o diabo é o pai da mentira. Eu quero dizer para você hoje, vamos tomar cuidado com as mentiras, vamos tomar cuidado com as palavras, vamos ser verdadeiros, vamos ser honestos, vamos nos policiar. Vamos nos policiar. Vamos nos esforçar. Olha, tem um outro texto na Bíblia que eu acho muito forte. Que fala, é lá no final de Apocalipse, que fala os que vão entrar no reino dos céus. E lá também fala os que não vão entrar. E lá fala que os mentirosos. Lá coloca os mentirosos na mesma categoria dos assassinos, dos impuros, dos feiticeiros, dos idólatras e todos os mentirosos. Se você estiver duvidando, você pode conferir Apocalipse 21, verso 8. Apocalipse 21, verso 8. Os mentirosos. É muito sério, irmãos, é muito sério. Deixa eu contar uma história para vocês aqui. Diz que uma vez falaram assim para Lutero: Lutero, olha uma vaca voando. Aí Lutero olhou. Aí o cara começou a rir. Ah, Lutero, você acredita que uma vaca voa? Ele disse, eu acho mais fácil uma vaca voar do que um crente mentir. Eu acho mais fácil uma vaca voar do que um crente mentir. Então, irmãos, é muito sério esse tema. É muito importante em nossa vida. Jesus está falando aqui de um assunto muito importante. De ser verdadeiro. De ser honesto. De parar de mentir. De ser sim, sim. E não, não. E se você nessa noite tem o hábito de pequenas mentiras, escute o que o Espírito Santo está falando com você nessa pregação. Escute. Essa questão de jurar em nome de Deus. Irmãos, já perceberam como às vezes as pessoas juram? Deixa eu dar uns exemplos aqui. Aquele pai que sempre diz que vai passear com seu filho, mas ele nunca vai. Aí o filho fala assim, pai, você prometeu. Aí o pai fala assim, eu juro por Deus que eu vou. Já ouviram isso? Eu juro por Deus que eu vou, meu filho. Sabe o que é isso, irmãos? Sabe o que é isso? É que aquele pai está tão desacreditado
que as suas palavras já são tão desacreditadas que ele tem que jurar por Deus para ver se alguém acredita nele, para ver se aquele filho acredita nele. Então ele tem que jurar. Ou os políticos muitas vezes: eu juro por Deus que eu vou fazer um bom ano eleitoral. Eu juro por Deus. Por quê? Já estão tão desenganados também que aí é um voto de chantagem. E assim, irmãos, no dia a dia, nós vamos jurando por Deus. Sabe por que nós juramos por Deus? Exatamente porque nossas palavras são duvidosas. Nós juramos por Deus porque nossas palavras são meio termo. Aí nós temos que jurar. Porque quem sabe jurando pela mãe, né? Juro pela minha mãe, juro pelo meu pai. Ou seja, agora eu vou cumprir. Não é para ser assim. Sim, sim, e não, não. É só isso que deve ser. Não precisamos colocar o nome de Deus. Já viu aqueles pais também que falam assim: filho, se você não parar de fazer bagunça, eu juro por Deus que eu vou te bater. Eu juro que eu vou te pegar. Por quê? Você tem que jurar. Você não cumpre o que você fala? Então, são coisas assim que a gente não precisa ficar jurando. Temos que ser honestos em nossas palavras. Temos que ter em nossa boca palavras verdadeiras. Veja na sua Bíblia lá, para a gente ir para o final, o verso 34 até o 37, vamos ler aí. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, e não, não. E o que diz do passar vem do maligno. Ou seja, irmãos, o que Jesus está dizendo é que nós não devemos ter meias palavras. Nós temos que ser autênticos, verdadeiros. Temos que mostrar a nossa intenção, não só a promessa, não ficar prometendo, mas cumprir. Cumprir. Nós falamos semana passada aí sobre divórcio. Divórcio cresceu no Brasil em 10 anos, 160%. 2004, 160 mil divórcios. Vou repetir, 2004, 160 mil divórcios. 2014, 360 mil divórcios. 160% em 10 anos. Cadê aquelas palavras? Eu prometo ser fiel. Eu prometo ser fiel. Na saúde e na doença. Vem a doença, deixa ele lá na cama. Não dou conta de cuidar. Divórcio, fidelidade, honestidade, está tudo interligado. O Sermão da Montanha, se você observar, um assunto está ligado com o outro. Se você quer ter o caráter cristão, você vai se resolvendo em cada parte do que Jesus está falando. Transparência, integridade, caráter, os olhos sendo puros. É isso que Jesus quer de nós, irmãos. Não precisamos ficar jurando, prometendo. Nossas palavras devem se limitar. Sim, sim. E não, não. A esposa chega para o marido: você fez isso ou não fez? Fiz. Você jura por Deus? Não precisa jurar. Eu fiz. Ou eu não fiz. O que passar disso é do maligno. É isso. A nossa palavra tem que ser clara, honesta. Irmãos, nós estamos lá no acampamento, eu vou encerrar aqui. E nós estamos falando no acampamento sobre um tema tão importante. Um dos nossos temas lá é isso que está aqui na Data Show. O que Jesus faria? Nosso tema do acampamento passa também por esse tema aqui, subtema. O que Jesus faria? Escute bem, deixa eu falar para você, essa história virou um livro e virou um filme. Esse livro, primeiramente, foi publicado
em 1896, nos Estados Unidos. Esse livro chegou a ser muito vendido na época, anos 90. A história desse livro era que um grupo de adolescentes, eles iam fazer tudo para a glória de Deus. E antes deles fazerem qualquer coisa, eles iam fazer uma pergunta: o que Jesus faria? Ou seja, você está diante de uma situação da sua vida, vai mentir? É isso que Jesus faria? Eu acho que nós perguntássemos pela manhã, pela tarde e pela noite, o que Jesus faria em nosso lugar, a gente seria um cristão muito melhor. E tem uma pulseira, e os filhos que estão no acampamento vão voltar com essa pulseira de lá. Essa pulseira tem 4 letras: a letra O, a letra Q, a letra J, a letra F e um ponto de interrogação. São 4 letras, O, Q, J, F, que significa o que Jesus faria. E nós queremos que aqueles adolescentes saiam daquele acampamento fazendo uma pergunta: o que Jesus faria na minha escola, na minha família, na minha faculdade, no meu trabalho? O que Jesus faria? Mas queremos que não só eles participem disso, mas quem sabe vocês aqui também hoje estejam refletindo: o que Jesus faria? Quando muitas vezes me dá vontade de mentir, quando muitas vezes estou atrasado e a pessoa me liga e diz: onde você está? O que Jesus faria? Ele mentiria? Dizia: não, estou aqui na Lions, eu estou chegando. Ou ele dizia: estou atrasado, estou na Fernando Correia? O que Jesus faria? Quando alguém pede para você dar um testemunho falso, dizendo assim: não, teve um acidente lá, mas você pode falar que eu não estava embriagado. E você pergunta: mas o que Jesus faria no meu lugar? Será que ele mentiria? Porque na realidade eu nem estava com você naquela noite. Por que eu vou dar um depoimento falso diante do juiz? O que Jesus faria? Irmãos, eu encerro dizendo que devemos desejar seguir os passos de Cristo, ser semelhantes a Cristo, seja em nosso dia a dia, em nossa família, quando nos comunicamos. Tudo isso pode ser usado de maneira para a glória de Deus. O que Jesus faria? Semana que vem vamos continuar nossa série. E o tema da semana que vem é sobre esmolas. Está registrado lá em Mateus capítulo 6, do verso 2 até o 3. Vamos orar? Vamos fechar nossos olhos.